Olá, galerinha. Aqui é o professor Gerdau Marques, professor de matemática, tá? Hoje eu estou trazendo uma aula para os alunos do nono ano. Beleza? Vamos lá, né? Nosso assunto de hoje está lá no capítulo 4 do livro de vocês, tá bom, galerinha do nono ano? A gente vai estudar sobre radicais, a raiz enésima de um número real. Consideremos um número real A e um número natural N, com N maior do que 1. A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão. Aqui a gente tem a expressão raiz enésima de A. Tá bom? Pessoal, o N representa o índice e o A representa o radicando. Tá bom? E esse símbolo representa o radical. Tá? Seria esse símbolozinho aqui, ó, radical, tá? Ok? Para examinar esse conceito de raiz enésima, vamos separar o estudo em dois casos, quando o índice for par e quando o índice for ímpar. Então, o primeiro caso é quando o índice for par. Pessoal, quando o índice for par, quando o número real A é positivo, o A é maior do que zero, tá? Ó, o número que está no radicando for positivo. E N, um número natural par, diferente de zero, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real positivo B, tal que B elevado a N é igual a um certo A. Quando o número real A, quando este A for negativo, e o N for par, o que acontece, pessoal? Não é definido no conjunto dos números reais. Vamos ver aqui os exemplos. Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? 7 elevado a 2 é igual a 49, que é 7 vezes 7. Tá bom? Lembrando aqui o índice, quando não tem número, significa que é o número 2. Então, 7 elevado a 2 é igual a 49, que é 7 vezes 7. Outro exemplo, pessoal. Raiz quadrada de 27,04. Seria o que? 5,2. Por quê? 5,2 elevado a 2 é igual a 5,2 vezes 5,2 e isso vai dar igual a 27,04. Tá bom? Não tem raiz, significa que é o número. Não tem número aqui no índice, significa que tem o 2. Tá bom? Aqui a gente tem raiz sexta de 729. É igual a 3. Por quê, pessoal? 3 elevado a 6, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. Isso aqui vai dar igual a 729. Tá bom? Raiz oitava de 256 é igual a 2. Por quê? 2 elevado a 8, que seria 2 repetido 8 vezes, tá bom? 8 fatores do 2 vai dar igual a 256. Observe que 2 elevado a 2 é igual a 4. E menos 2 elevado a 2 também é igual a 4. Não existe um número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 4. Pessoal, aqui, se vocês observarem, menos 2 elevado a 2, isso é o que, pessoal? É menos 2 vezes menos 2. Quando a gente multiplica o sinal, menos com menos dá mais. E 2 vezes 2, 4. Então, não existe nenhum número elevado a 2 que dê igual a um número negativo. Tá bom? Vai ser sempre positivo. Ou seja, quando o expoente aqui for par, a nossa resposta vai ser sempre positiva. Dizemos então que raiz quadrada de menos 4 não se define em real. Veja outros exemplos. Aqui a gente tem, pessoal, raiz oitava de menos 256. Não tem, tá? Não está dentro dos reais, não existe resposta para isso. Então, pessoal, é o seguinte, quando o índice for par e aqui dentro do radicando aparecer um número negativo, a gente não vai ter raiz definida nos reais. Tá? Raiz quarta de menos 81 não tem nos números reais. Raiz sexta de menos 1 não se define nos reais. É importante notar a diferença entre as expressões. Olha, pessoal, como tem uma diferença. Menos raiz de 9 e menos raiz de 9
e raiz quadrada de menos 9. Isso são coisas diferentes. Aqui nesse primeiro a gente tem o que, pessoal? Tem menos a raiz quadrada de 9 vale 3. E aqui nesse segundo aqui, ó, a gente tem raiz quadrada de menos 9. Significa que a gente não define isso nos números reais, tá bom? Aí aqui ele coloca, né, menos raiz quadrada de 9 é o oposto de raiz quadrada de 9. Logo, menos raiz quadrada de 9 é menos 3. Foi isso que eu fiz. E raiz quadrada de menos 9, ela não é definida no conjunto dos números reais. Tá bom? Segundo caso, pessoal. O segundo caso é quando o índice n é ímpar. Então, vamos ver o que acontece. Dado um número real a e um número natural ímpar, n, a expressão raiz quadrada de n, raiz enésima de a é igual ao número real b, tal que b elevado a n é igual a certo a. Tá bom, pessoal? Observe que nesse caso o radicando pode ser positivo ou negativo. Veja alguns exemplos. Por exemplo, pessoal, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? 2 elevado a 3 é igual a 8. Ó, o índice é 3, né? Então 2 elevado a 3 vale 8. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê, pessoal? Menos 2 elevado a 3, ó, só multiplicar 3 vezes o menos 2, você vai encontrar menos 8. Tá bom? Raiz quinta de 3.125 vale 5, porque 5 elevado a 5 dá 3.125. E raiz quinta de menos 3.125 vale menos 5. Tá bom? Então é o seguinte, quando o índice for ímpar, o radicando pode ser negativo. Quando o índice for par, o radicando não pode ser negativo, porque aí a gente não vai ter ele definido no conjunto dos reais. Observação, se n é um número natural maior ou igual a 2, define-se raiz enésima de 0 igual a um certo zero. Tá bom? Então, por exemplo, raiz quadrada de 0 é 0. Raiz 25 de 0 vale 0. Raiz 103 de 0 vale 0. Raiz 7.855 de 0 vale 0. Tá bom? Pronto, pessoal. Nossa aula de hoje era isso. Aí vocês vão ter uma atividade para resolver na página 37, da questão 1 até a questão 5. Tá? Lembrando, no nosso livro que a gente adota aqui no município de Guaraciaba é A Conquista da Matemática. Tá bom? Valeu e até a próxima oportunidade.